Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor e volte para o seu lugar. Meu Deus, que bênção. Pode se assentar. Que bênção. Obrigado aqui à equipe de louvor também. Aleluia. Meu Deus, que coisa gloriosa. Amém, irmãos? Coisa linda de Deus. As crianças que estão aqui presentes, hoje nós não temos trabalho com crianças. Espera só um minutinho. Hoje nós não temos trabalhos com criança. Por que isso, pastor? Para poder ensinar a criança, né, e ela ver você, a sua esposa, ceando. Então a gente não tem esse trabalho. Mas a gente tem aqui um presente, uma cesta aqui cheia de pirulitos para todas as crianças. Quem gosta de pirulito aqui? Não, falei criança, não falei adulto não. Ó, quem ficar quietinho das crianças vai receber um pirulito, tá bom? No final, viu? Ô, pai, mãe, a gente faz isso para poder ensinar a criança. A gente poderia ter um trabalho também com criança hoje, mas a gente ensina que a criança precisa ver você, né, ceiar, tomar ceia, junto com a sua esposa, junto com a sua célula. Isso é poderoso. Eu, na minha casa, eu tenho meu filho, o Hugo, né? E ele já tem 12 anos, já se batizou. E ele tem esse hábito hoje de ceiar. Mas eu lembro que ele ficava sempre olhando, né? Eu e a Fabiane ceiando, ele ficava ali naquela expectativa. E eu também tinha uma expectativa no meu coração dele se batizar também, e crer, e confessar o Senhor. E assim aconteceu. Então, o testemunho é algo poderoso para os nossos filhos. A Bíblia fala, ensina os filhos no caminho que se deve andar. Amém? E aí, para que quando ele cresça, ele não se desvie desse caminho. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Que delícia, hein? Muito bom. Irmãos, hoje a gente vai compartilhar uma palavra poderosa. A palavra tem tudo a ver com isso que o pastor Antônio Sérgio ministrou acerca do medo. O medo é algo que às vezes impede a gente de desfrutar de algo poderoso da parte de Deus. Quem aqui já sentiu medo de alguma coisa? Seja verdadeiro, levante sua mão. O medo é algo inerente na nossa vida, na vida do ser humano. Se você fala que nunca teve medo de nada, ou que não tem medo de nada, você está mentindo, porque às vezes tem circunstância que o medo ele é importante na minha vida e na sua. O medo ele traz limites, né? Traz segurança. Mas o medo excessivo às vezes impede a pessoa de desfrutar de algo poderoso da parte de Deus. Homens de Deus já sentiram medo. Jesus já sentiu medo. Jesus, ele teve, naquele momento que ele orou ali no Getsemane, ele teve uma aflição. A Bíblia fala que ele ficou afligido, ficou aflito, né? Então, o medo é algo humano. Eu queria ler uma história com você no livro de 2 Crônicas 20. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas 20. 20. Eu quero ler nessa tradução aqui da King James, mas você pode acompanhar comigo aí. 2 Crônicas 20. Vamos começar a partir do versículo 3. Todos acharam? Crônicas é um livro do Velho Testamento, né? Nós vamos ler a história do rei Josafá. Então, 2 Crônicas 23 fala o seguinte: então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o Senhor. Fala comigo, buscar o Senhor. E convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. O que acontece aqui é o seguinte: esse rei, ele estava passando por uma situação de perseguição. Se você começar a ler a Bíblia aqui, antes, a história desse rei, ele já tinha passado por um tempo de negligência. E aqui eu quero falar para os filhos mesmo, para os crentes, né? Vamos estar pregando aqui, ensinando os filhos da casa. Às vezes eu e você como cristão, a gente às vezes, no meio da tribulação, no meio das coisas, dos afazeres, nós deixamos de buscar o Senhor. Deixamos de consultar o Senhor, deixamos de orar. Deixamos realmente de nos relacionarmos com o Senhor. E isso não foi diferente na vida desse homem. Esse rei, se você começar a ler a história dele antes, teve um período que ele era um rei que temia o Senhor, mas aí ele se distanciou do Senhor e começou a fazer as coisas independentes. E aí os seus inimigos obtiveram vitória contra a vida dele. Obtiveram realmente vitória no seu tempo.
E aí um profeta, Deus levantou um profeta, e o profeta virou para ele e falou assim: olha, você precisa voltar a buscar o Senhor. E aí o coração dele se compungiu, e ele saiu de todas as cidades, declarando e falando com os líderes das cidades, falando assim: olha, vamos atribuir um jejum, vamos buscar ao Senhor. Vamos buscar ao Senhor. E aí, depois disso, veio um período de muitas vitórias, porque ele começou a se relacionar com o Senhor em jejum, e as pessoas começaram a ver que Deus era com ele. E aí a vitória veio na vida dele. Mas aí passou-se esse tempo, e aí chegou nessa situação que houve uma circunstância. Um exército muito grande se reuniu com uma outra nação, e se levantaram contra ele e vieram em direção ao reino dele. E aí ele teve medo. Então Josafá sentiu grande medo. No versículo 20, no 1, começando do 2, ele fala: então vieram alguns que visitaram Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti do Edom, do outro lado do mar morto. Eis que os guerreiros já estão em Azon Tamar, cidade conhecida de El-Gade. Então Josafá sentiu grande medo. O medo é inerente na minha vida e na sua. Às vezes tem situações que nós estamos passando na nossa casa, ou se você colocar no país, por exemplo, na economia, se você se alimenta às vezes dos jornais, dos telejornais, fica ali muito se envolvido ali com a economia, você sente grande medo, porque a economia não vai bem, e isso é uma realidade no nosso país. São 13 milhões de desempregados. Se você olha em redor, muito provável que na sua família tenha alguém desempregado. Isso é proveniente de uma situação de crise do país. Então vem o medo. Qual o medo que é? O medo de ficar exposto, o medo de não cumprir ali as suas obrigações financeiras, o medo ali da sua família ter que realmente passar por situações que às vezes você não planejou, o que gera medo em você. Então na economia, às vezes são circunstâncias que nos traz medo. Na política, uma insegurança que o nosso país está passando. Essa semana agora, houve uma votação que poderia ser retirado o nosso presidente. É o terceiro presidente empichado que fala numa democracia recente. Isso é muito ruim para a economia internacional. Quando um país de fora olha para o nosso país, vê um país com uma democracia nova, com 3 presidentes, sendo que eu acho que teve 4, 3 foram retirados por impeachment. Isso é terrível, porque um grande investidor olha para isso e fala assim: olha, eu não posso investir o meu dinheiro nesse país, porque esse país é um país que tem uma democracia fraca, com uma corrupção muito, muito grande. Então isso traz medo e traz insegurança. Aí às vezes, Alex, mas por que eu estou ouvindo isso na igreja? Olha, você está ouvindo isso no culto, para poder você ter clareza do que nós estamos passando. O que o medo pode trazer na vida de uma pessoa. Mas nós não andamos debaixo do governo desse mundo, amém? Nós andamos debaixo de um outro governo. E eu quero, em nome de Jesus, com a graça de Deus, te tirar dessa situação de medo. Feche seus olhos, curva a sua fronte, por favor. Espírito Santo, Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor, cumpra essa obra, faça essa obra. Não sou eu, não é ninguém, é o Senhor que convence o homem do pecado, Pai, da justiça e do juízo. Deus, convença-nos, Pai, nessa manhã. Pai, que nós somos filhos amados, que o Senhor cuida de nós. Que nós possamos ver isso, Pai, como telespectadores. Pai, realmente, telespectadores, Pai, que o Senhor é quem faz essa obra, não nós mesmos, em nome de Jesus. Querido, então o medo, ele paralisa a pessoa. O medo, ele tira a pessoa do propósito. Porque quando ela se sente com muito medo, o que ela faz? Eu vou abrir mão. Olha, agora não dá mais para mim ir no culto todo domingo. Não dá mais para me liderar a célula. Não dá mais para me poder preparar um lanche. Porque a economia está muito ruim. Aqui em casa agora tinha 3 pessoas que trabalhavam, agora só tem uma. Como que eu vou fazer isso? Então começa a vir aquele tempo de tirar você, tirar a sua paz. E o medo, querido, ele cria em mim e em você. No começo, o medo, ele é para te dar segurança. Mas o medo crescendo, você se torna escravo do medo. Ele cria algemas em mim e em você. Porque você fica algemado. Você olha para a situação e fala assim: é impossível fazer isso. É impossível. Mas tudo é possível àquele que... Tudo é possível àquele que crê. Você precisa crer. A Bíblia fala, olha a provisão de Deus para a minha vida e para a sua.
Na Bíblia tem 365 vezes a palavra não temas. Um para cada dia. 365, não temas. Não temas, eu sou seu refúgio. Não temas, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Não temas, não temas, eu sou a sua provisão. Jeová Rafá, o Deus que cura. Jeová Jirê. Não temas na Bíblia, é para poder você ter segurança. Na semana passada, a gente fez lá em casa uma sessão cinema, né? Peguei o Hugo, a Sofia, a Fabiana, a gente viu uns filmes lá, e aí acabou que eu vi aquele filme A Cabana. Eu nunca tinha visto aquele filme. Quem já viu esse filme A Cabana? Rapaz, eu fui ministrado demais para aquele filme, Jesus. Rapaz, meu Deus do céu, fui muito abençoado por aquele filme. Muito bom. Me abençoou muito. Porque ali tem um princípio ali que Deus estava com aquele. Porque teve um momento que aquele homem questionou o próprio Deus. Não estou aqui trazendo esclarecimento teológico sobre aquele filme. Não importa se. Eu sei que tinha uma mensagem ali poderosa para mim e para você. Quando Deus falou com ele que, olha, eu estava presente em todo o tempo. Que ele questionou. Você é um Deus que deixa. Até mesmo o seu filho você deixou sozinho. Eu quero dizer para você, você não está sozinho em momento nenhum. Se você é filho de Deus, Deus está com você o tempo todo. Você é filho? Então Deus está com você, querido. Olha, você não precisa sair daqui para ir lá para os Estados Unidos para ser abençoado. Você não precisa sair daqui lá para um outro planeta para ser abençoado. Se Deus quiser te levantar, Ele te levanta aqui mesmo, hoje, agora. É Deus quem faz. É Deus quem faz. O que precisa eu e você fazer, sabe o que Deus quer chamar a sua atenção hoje, aqui nessa manhã? Fica com os olhos em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Nesse momento de crise, nesse momento de medo, é o momento que mais os seus olhos têm que estar focados em Cristo. E é o momento que mais o diabo tenta nos enganar e fazer que você precisa abrir mão das coisas que Deus tem colocado no seu coração para poder fazer. Na política, nós já falamos, a igreja, tem algumas igrejas que, infelizmente, por um ensino da lei, tira as pessoas realmente do propósito de Deus, porque ela crê que Deus é mau. Eu estava outro dia na rua, olha para mim, e conversando com uma pessoa, aí a pessoa soltou uma frase assim que eu não aguentei. Eu não ia corrigir não, mas eu não me aguentei. Ele falou, olha, precisa fazer tudo certo, porque senão Deus castiga. Nossa, eu me segurei assim muito, mas eu falei, isso não é verdade. Ele falou, como? Não é verdade. Deus não castiga. Porque qual que é a mentalidade das pessoas? Que Deus é um Deus que castiga as pessoas. Que Deus é um Deus ruim. Olha, você precisa aqui trazer o seu dízimo e a sua oferta. Se você não trouxer o seu dízimo aqui, o devorador vai ser liberado na sua casa. Mentira. A motivação não é essa. Nunca deixe, olha para mim, nunca deixe que as más notícias te evangelize. Presta atenção nisso. Nunca deixe que a oficina que às vezes seu carro deu um defeito, fale de Deus para você. Porque você pensa, esse defeito no meu carro é só porque eu não devolvi o dízimo. Então você ouve o evangelho por algo ruim? Que Deus é esse? Que diz que castiga as pessoas porque você não cumpre aquilo que a lei manda. Olha, eu e você, nós nunca vamos conseguir cumprir a lei. Eu e você, nós nunca vamos estar aptos de nós mesmos a agradar a Deus. Mas Cristo, Ele se fez valer por mim e por você. Amém? E a demonstração da minha e da sua fidelidade por Cristo e reconhecer que tudo que nós temos é dele, é de sermos fiéis. E olha, nem é ser fiel, é de já ser entregue completamente. Olha, eu entrego, é tudo que eu tenho. E não importa aquilo que você vai realmente ver, ou que as pessoas vão fazer, não. O que importa é o seu coração. Senhor, eu não tenho, se eu tivesse eu entregava. Isso é tremendo, porque isso agrada a Deus. Às vezes a pessoa pensa, olha, você está sendo enganado. Você precisa você não pode tomar a ceia, porque você tem pecado na sua vida. Né? O pastor Zé Mário deu um testemunho que tinha uma irmã, 37 anos, sem tomar a ceia. E ela, ouvindo a graça de Deus, ela tomou a ceia. Por quê? Porque às vezes ela ficava olhando a si próprio. Hoje é dia de ceia, amém? Hoje é dia de você renovar a sua aliança com Cristo. A nova aliança.
Não é a velha aliança. Porque a velha aliança fala que eu e você não temos condições de participarmos da mesa. Mas a nova aliança te coloca na mesa. Mefibosete não tinha condição de estar à mesa, mas ele foi posto à mesa. Eu e você, nós não temos condições de estarmos à mesa, mas o Senhor nos convidou. Ele pagou o preço para mim e você entrar na festa e nos banquetear. A nova aliança, a renovação da aliança, a celebração da ceia é algo literal. Mas olha que tremendo, abre parênteses na minha pregação do medo. Tem tudo a ver com o que eu vou falar. Na nova aliança, na velha aliança, nós não tínhamos condição de fazer parte da mesa. Mas na nova aliança, nós temos condição. Completamente. Porque Jesus mesmo, ele mesmo celebrou a ceia. E olha que interessante, eu estava meditando nisso ontem. Ontem, quando você vai pregar, né? Um dia antes parece que você não dorme, não sei o que acontece. Eu fiquei lá 2 horas da manhã, eu estava lá lendo a palavra. Uma empolgação, só que eu fui ver, já é 2 horas. Mas aí Deus falou comigo. Cristo, ele mesmo, olha que coisa interessante. Cristo falou, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Ele não falou literal, esse é o meu sangue. Ele falou, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Aquele que beber, e esse é o pão que tipifica minha carne. A Bíblia tem alguns textos que são literal, mas esse texto não foi literal. Ele estava falando mesmo que era a carne dele, mas não era carne. Por quê? Por que não era carne e por que não era um sangue? Porque a lei, a Torá, fala que o homem não pode comer sangue, porque sangue é vida. Mas Jesus estava falando que esse é o cálice, o vinho que representa o meu sangue. Olha que interessante isso. Quando você ceia, você renova a aliança e bebe vida de Deus. Amém? Quando você ceia, você está tomando, literal, tomando vinho do sangue de Cristo. E a sua vida está sendo renovada por isso. Aí a pessoa que fica 37 anos sem beber do sangue, nem comer do corpo, ela não está vivendo vida, mas está vivendo um tempo de morte. Então por isso que há muitas pessoas no nosso meio, que são crentes, mas não vivem vida de Deus, está morto. Por quê? Não renova a aliança. Então até quero deixar esse ensino aqui em nome de Jesus. Todas as vezes que você vê alguém enferma, na sua célula, que estiver enferma, leve para ela a ceia. Ela precisa tomar a ceia. E todas as vezes que você fizer uma reunião de discipulado, celebre a ceia com esses irmãos. Ministra-lhe a ceia. Coma do pão e beba do sangue. Porque você está renovando a aliança com ele e com Cristo. E ele vai sair dali renovado. Amém? Então, essa reunião, por exemplo, da celebração, é uma reunião que ninguém deveria perder. Porque ela arranca todo o medo. Porque você vai tendo a sua aliança renovada. Quando você renova a sua aliança, o medo vai embora. Amém? Porque você sente que você é amado. E o amor lança fora todo o medo. Quando você sabe que você é amado, que Deus tem preparado coisas boas para mim e para você, o amor, assim, a fé cresce. E o medo vai embora. No mundo, o medo está instaurado. Olha, às vezes você pensa, né? Ah, então se eu morasse lá na Europa, seria muito melhor nos Estados Unidos. Você está vendo o que está acontecendo na Europa? País completamente destruído, né? A Europa, assim, hoje é um pânico. Eu nunca tive lá ainda não, mas eu vejo pelas notícias, porque às vezes você chega num local público, tem placas lá, olha, esse local ele tem risco de terrorismo. Você imagina só, você chega no museu, para visitar um museu, na Torre Eiffel, tem lá uma placa de todo tamanho, olha, local com grande risco de ataque terrorista. Você lá com sua família, você não fica em paz, você fica com medo, não é verdade? Você fica com medo. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ele esteve em Barcelona, e ele chegou em Barcelona, na praça lá de Barcelona, uma praça grande, muito grande a praça, ele falou que é cheio de placas escrito, olha, local com grande risco de ataque terrorista. Aí você fala, pô, saí daqui do Brasil, fui lá para a Europa, poder conhecer lá passear, chega lá um tanto de placa de terrorista, você fica com o quê? Com medo, com pânico. Então as pessoas, o medo hoje está instaurado. Esse rei aqui, Josafá, não foi diferente. Ele teve uma notícia que trouxe medo na vida dele. Essa história do homem caído, né, medo, todavia, esse não deveria ser a história do povo de Deus. O homem com medo se afasta de Deus, mas o homem e a mulher de Deus afasta o medo de si, da sua casa, e transmitindo segurança àqueles que estão à sua volta. O apóstolo João disse, o verdadeiro amor lança fora todo medo.
O verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha que interessante. Quem não tem medo, ele desfruta de algo poderoso da parte de Deus. Olha, o medo traz prisão na vida das pessoas. Por exemplo, a pessoa que às vezes se envolve em dívidas muito grandes, ela começa a ficar, ela não dorme. Estou mentindo? É assim, já foi assim com você? Você não dorme direito, porque você nem tem paz. A pessoa fala com você, eu vou tirar férias. Você fala, tá louco? Porque o medo é muito grande, o medo é inerente. Você às vezes não consegue sentar e realmente desfrutar de uma refeição, desfrutar às vezes de uma comunhão, porque você tem o medo instaurado na sua casa. O que você precisa fazer? Voltar os seus olhos para Deus. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E não realmente ficar dentro daquele medo. Você precisa sair daquilo. E eu estou aqui nessa manhã, em nome de Jesus, para te arrancar dessa situação de medo. Às vezes o medo é de perder o emprego. Às vezes no seu trabalho, quando hoje houve uma ligação, o seu patrão chama e fala assim, olha, gostaria de conversar com você lá no meu escritório. Você vai falar, meu Deus do céu, não, agora eu vou ser mandado embora. Nossa, agora o que eu fiz de errado? Jesus está cortando todo mundo. E às vezes você fala, mas como que eu faço? Como que eu vou lidar com isso? Você vai trabalhar com isso por meio da fé. Amém? Josafá deu sinais que sentia medo. Podemos ver neste capítulo 2 de Crônicas, a partir do verso 12, alguns sinais do medo. São os mesmos sinais que encontram o medo. Vamos compartilhar alguns deles agora. Qual que é o sinal? O primeiro sinal do medo. Não temos mais força. Quando você está com muito medo de algo, as suas forças são minadas. Você não tem mais força para poder caminhar. Você não tem força para sair da situação. Às vezes você está em casa, desempregado, você é uma pessoa profissional, mas o medo te tomou conta tanto de você, das más notícias. Ah, não tem jeito, a economia está ruim, ah, não tem mais, não, o seu ramo já era. Aí você fica, realmente perde as forças. No versículo 12, na parte B, 2 Crônicas 20, 12, na parte B, ele fala o seguinte: eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltaram para ti. O nosso Deus, versículo 12, capítulo 20, versículo 12. O nosso Deus, acaso, não exercerá teu juízo sobre eles, postos que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso. Quer dizer, ele perdeu as forças completamente. O medo tirou todas as forças dele, porque ele viu o tamanho do exército. Quando eu e você olhamos diretamente para o problema, você tende a perder as forças. Às vezes é uma enfermidade. A pessoa está passando por uma situação de enfermidade, notícia, e os médicos, eles são, eu louvo a Deus pela vida dos médicos, mas às vezes eles são insensíveis ao dar a notícia, porque eles fazem aquilo como se fosse uma oficina mecânica, né? Então eles falam aquilo. E às vezes você ouve aquela notícia e te abala completamente. Por isso que é muito importante a vida da igreja. Amém? Glória a Deus pela vida da igreja. Porque você tem um irmão que pode orar por você. Você é crente. Você tem onde recorrer. Querido, o ímpio não tem. Por mais que ele tenha dinheiro, ele pensa lá, por exemplo, recebeu notícia que um parente meu está com câncer. Ele logo pensa, vou mandar lá para o Albert Einstein, lá em São Paulo. Vou mandar lá para o hospital, lá em Barretos, que é expert em câncer. Mas eu e você, nós temos aonde recorrer, que é o médico dos médicos. Amém? Aleluia! Eu e você, nós temos onde recorrer. Eu e você. Olha, não estou dizendo que os médicos são ruins, são bons. Se você pode, use-o, trate com os melhores remédios, os melhores médicos. Mas sempre creia que o Senhor é poderoso. Amém? Sempre creia. E tenha a palavra nos seus lábios. Porque o diabo quer roubar isso de mim, de você. Às vezes é no seu trabalho. Né? Eu trabalho no meio, no ramo imobiliário, de móveis, né? Móveis comerciais. E às vezes a economia não está realmente para ninguém reformar. E às vezes a conversa mesmo lá dos vendedores, né, das pessoas que trabalham conosco lá, é sempre essa: olha, não tem jeito, tem que abaixar o preço mesmo para vender. E aquela conversa de morte. Não, tem que vender, é para empatar. Você não tem que ter só a sua venda que você fizer agora aí, é só para poder você pagar a despesa. E eu tenho realmente assim, me posicionado diante de Deus. Eu falei, não aceito isso. Porque eu não vou trabalhar para ninguém de graça. Eu preciso trabalhar para poder sustentar minha família. Eu tenho coisas para poder pagar. Mas tem que dar desconto. Tudo bem, a gente vai, eu danço, né, a música que tiver que dançar, mas eu me posiciono com o Senhor que vai me sustentar.
em meio a essa música. E falo para eles falam tudo lá, falam, precisa baixar preço, eu vou ouvindo, porque o homem sábio, ele ouve mais do que fala. Mas na hora de colocar o preço lá, eu coloco o preço que é justo. E falo para eles, assim, nós vamos vender com esse preço. E o Senhor tem nos honrado, nós temos vendido. Lá está lotado de serviço. Lotado de trabalho, lotado. A gente tem visto que os nossos concorrentes, tem muitas empresas que tá sem serviço. Os funcionários estão lá dentro da fábrica sem trabalho. O nosso lá, nós estamos lotados de trabalho. Para vender está mais difícil agora? Se você falar que não está, é mentira. Porque tem uma crise que está acontecendo. Quando você chega para comprar o arroz e o feijão, ele está aumentando, não está? Isso é crise. Quando você vai comprar gasolina, está aumentando, não está? Isso é crise. Isso é inevitável. Agora, o Senhor tem nos sustentado em meio à crise. O Senhor tem nos dado estratégias. Olha, antigamente, para poder fazer algo, tinha que fazer dessa maneira. Agora não, agora você tem que ir lá, você vende mais barato, mas você vai olhar tudo que você vai comprar, tudo não tem desperdício, não tem nada, tudo certinho para você ter lucro naquilo. Temos que reinventar, mas o Senhor tem nos dado graça, amém? O Senhor tem nos sustentado em meio à crise, em meio à circunstância. Glória a Deus. Então, isso é algo poderoso. Isso é algo, sabe o que nos fala isso? Sobre posicionamento. O rei, ele teve um posicionamento. Qual que foi o posicionamento dele? Buscar a Deus. Ele, quando veio aquela notícia, de primeira mão, ele teve muito medo, porque ele contou o seu exército. Ele olhou assim e falou assim, olha, nossa, juntou 3 cidades, 3 nações contra a nossa nação, nós não vamos resistir a isso. Então ele teve medo, mas aí ele teve a atitude dele. Qual foi? Buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor. No dia do medo, você precisa buscar o Senhor. E olha, eu sei que Deus vai levantar um líder abençoado, vai levantar ali uma irmã de oração, mas eu quero, olha, Deus quer ouvir a minha, a sua voz. Amém? Olha, Alex, mas Deus sabe de tudo, mas Ele quer ouvir a minha, a sua voz, orando. Quando o homem de Deus se ajoelha para orar, a coisa muda, querido. Nada resiste à oração. Fala para o seu vizinho, nada resiste à oração. Nada, 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 nada. Um patrão mal-humorado, a economia ruim, sabe, o marido truculento, nada resiste à oração. Se você começar a orar, as coisas vão mudar, inerente na sua vida, imediato. Em primeiro lugar, não se sinta acusado por sentir medo. Todo homem de Deus sente medo. Não se sinta acusado. Às vezes vem um medo na sua vida, você se sente acusado. O que as pessoas vão achar de mim? O que a minha esposa vai achar de mim? Olha, a sua resposta na situação do medo é que vai determinar o que a pessoa vai achar de você. Isso demonstra que você está vivo e comporta-se como uma pessoa normal. Muitos querem associar o medo ao pecado, e isso nem sempre é verdade. O diabo, além de lançar o medo, ainda acusa os irmãos também. Não caia nesse laço, seja livre do medo. Olha, o diabo é tão sujo que quer enganar as pessoas, que falam, olha, a pessoa está passando por isso aí é provação. Usa os irmãos, às vezes, por falta de sabedoria. Por isso nós estamos fazendo força para você poder fazer o cursão. Para na hora que uma pessoa se levantar e falar com você, isso aí é pecado, hein, irmão? Na sua vida, hein? É pecado do arraial. Aquela pregação da lei. Não é isso mesmo? Tem pecado. A pessoa pensa, nossa, será que eu sou digno? Realmente estou passando por isso? Começa a aceitar. Não, realmente eu falhei naquela hora. Não, querido. O seu pai te ama, amém? Você é muito amado. Ele está preparando coisas grandes a meu e seu respeito. Olha, tremendamente. Coisas grandes. A força acabou. Às vezes acaba a força completamente. Você já deve ter passado, está passando por uma experiência dessa. Às vezes você perde as forças completamente, não tem força. A sua carne, realmente você não consegue lutar. Mas aí é que entra algo poderoso da parte de Deus. Quando você reconhece que você não é capaz e começa a depender completamente, único e exclusivamente de Deus, aí Deus começa a mover em seu favor. Quem já teve essa experiência aqui? De realmente perder as forças? Não consigo mais não. Aí Deus começa a operar. É lindo demais, irmão. Quando Deus começa a operar em seu favor, você reconhece que Deus está operando. Você vê Deus. Eu não estou dizendo que você é negligente, não. Nem preguiçoso. É diferente. Olha, tudo aquilo que depender de você fazer, levanta, vai lá e faça. Olha, se tiver que fazer uma ligação, faça. Se tiver que falar com a pessoa, olha, dá uma satisfação, dê uma satisfação.
Você faz tudo como se fosse dependente de você, mas você crê que tudo depende de Deus. E Deus começa a mover em seu favor. E você começa a ver Deus movendo. Naquela situação não teria como. Aí Deus vai lá e abre uma porta e você passa por ela. Às vezes você esperava uma outra porta. Você esperava que Deus iria te abençoar por meio do seu trabalho. Mas Deus levanta um irmão simples, que dá uma palavra ali e você ativa seu espírito e você começa a avançar. Começa a crescer e entra por aquela porta e começa a crescer naquilo. E você vê Deus movendo. Isso é poder de Deus, amém? Olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando somos fracos que é aí que somos fortes. É o que a Bíblia diz. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Olha, João, o apóstolo Pledo e o apóstolo João, ele tem duas características distintas. O apóstolo João, ele tipifica a graça de Deus completamente. Mas o apóstolo Pedro, ele tipifica um pouco da lei. Porque ele vem ali daquela tradição judaica, cresceu ali, né, com a Torá. Então, os ensinamentos ali na ponta ali. E ele, às vezes, ele lançava a mão da lei mesmo. Foi assim quando ele cortou a orelha de Malco. E ele não aceitou aquela agressão ali ao Senhor e cortou a orelha de Malco. Deus foi lá e reconstruiu a orelha de Malco. O Senhor Jesus foi lá e reconstruiu a orelha de Malco. Porque Malco tinha um processo a seguir. Ele não sabia. Olha, querido, quando você perde as forças completamente, Deus começa a operar por meio de você. Então o desafio nessa manhã, se você está passando por um tempo de medo, é se render ao Senhor completamente. Se renda. Aproveita o momento desse louvor e seja cheio. Aproveita o momento desse da ceia e fala: Senhor, hoje é a última ceia que eu vou passar com essa acusação, que eu não sou digno. Não, eu vou lançar isso realmente no Senhor e quero tomar posse dessa ceia da nova aliança. Em nome de Jesus, eu vou amanhã chegar no meu trabalho e vou declarar que vou prosperar naquele lugar, eu vou abençoar aquele lugar, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou administrar, o que quer que seja. Não, só de eu estar ali, aquele lugar vai ser abençoado. Mesmo que os donos às vezes não conheçam o Senhor, mas você vai abençoar, que a bênção está dentro de você. E as suas forças não tem mais, você não tem mais forças, mas o Senhor milita a sua guerra. Olha, quando a gente tem essa clareza, olha, quando o rei Josafá entendeu isso, a história dele mudou completamente. Quero avançar aqui um pouco. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa... Não, fala de novo. A alegria do Senhor é a nossa... A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor se alegra, vem força de Deus sobre a sua vida. E como que Deus se alegra? Quando você anda por meio da fé. Olha, toda obra que é feita sem fé, essa obra não provém de Deus. A obra que é feita da fé, ela provém de Deus. A que não é feita por meio da fé, não provém de Deus. Isso é forte. Porque às vezes nós estamos fazendo muita obra aí que não é obra de Deus. É obra das nossas mãos. Entende? Quando você anda, olha, eu aprendi com o pastor Zemar, esse homem é um homem de fé mesmo, meu Deus. Ele constrange a gente na fé. Nó, é incrível. Eu falo para vocês que, olha, eu falo para vocês diante de Deus. Tudo que eu tenho, meu casamento, a criação dos meus filhos, a empresa que eu trabalho, que o Senhor tem nos confiado, tudo que eu tenho veio por meio da fé. Tudo. Tudo. A minha empresa todinha foi constituída aqui, por meio desse púlpito e por meio da fé. Porque foi palavra de conhecimento, palavra de sabedoria dos pastores. Hoje lá nós temos lá 15 funcionários, entre diretos e indiretos, se alimentando e vivendo lá daquele trabalho lá, por meio da fé, dia a dia. Está aqui o Léo, que trabalha comigo ali, não me deixa mentir. Às vezes é uma provisão para poder fazer um pagamento, nós oramos e Deus traz a provisão, às vezes, né, sempre, nunca falhou. Nesses 3 anos e 4 meses, nunca falhou. O Senhor sempre sustentando esses funcionários, os aluguéis, né, as retiradas dos sócios. É um ramo muito caro. Às vezes os valores são exorbitantes. Você fala, venda de 100 mil, mas quando vai ver, meu Deus, o dinheiro vai todo embora. Você fala, gente, cadê o dinheiro que estava aqui? Tem aquele quadro fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? Alguém pegou, foi embora. Mas nós queremos e andamos pela fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez Deus tenha colocado um sonho no seu coração de empreender, de construir algo, mas você está olhando para a sua situação e fala assim, olha, eu não tenho condição de fazer isso. Mas se Deus tem colocado fé no seu coração e tem paz,
Tem paz no seu coração? Paz em meio à guerra? Paz em meio à tribulação? Avança. Olha para você ver essa obra aqui. É uma obra de fé, pela fé, através da fé. Agora, se você perguntar se é tranquilo, não vou nem te contar tudo não, né, pastor? Rapaz, é uma emoção tremenda. Você não vai morrer do coração não, eu tenho certeza. Porque o seu coração está bom. Porque é muita emoção, Jesus. É muita emoção. Mas é algo poderoso, porque você sabe que não é você que está fazendo, é Deus que está fazendo. Olha, quando você tem confiança que Deus está no barco, querido, Ele não vai afundar. Amém? Você tem confiança que Deus está no barco mesmo? E olha, esse tempo agora, fique comigo, tem sido um tempo que Deus tem apurado a confiança sua em Deus. Porque num tempo de uma economia bombando, né, Nes? Rapaz, você vende lá tudo, você olha para a conta, tem 12, 20, 100 mil, oh, aleluia. Você começa a dar uns glória gostosos, você, glória a Deus. Chega no restaurante, você fala com o menino, pode escolher, menino, o que você quiser aí. Hã? Ei, os meninos ficam felizes demais. Vai no shopping, entra em qualquer loja aí, menino, que está resolvido. Quem passa o carro, que é macho mesmo. Quando chega o dia da crise, Jesus, a pessoa fala, meu Deus, meu Pai, multiplica a gasolina. Está orando até pela bomba, Senhor, começa a orar, fala, coloca 10 e quer andar com distância de 20. Senhor, deixa andar no cheiro, Jesus. Esse arroz e feijão, começa a orar no supermercado do BH, já ora nas gôndolas tudo. Senhor, repreende o devorador aqui desses arroz. Nome de Jesus. Coloca no carrinho, já vem aquela, já fica naquela, Jesus. A carne, compra frango e quer comer a semana toda. Não é brincadeira não, irmão. Ah, você tá rindo, né? Quantas vezes? Te contar, eu é que sei, os pensamentos que tem a vosso respeito. Não é brincadeira. 2, resistir ao medo. Este é um problema comum. O rei mencionou, estou sem forças, porque tentei por várias vezes resistir ao medo. Fica comigo aqui. Não resista ao medo. Desista de lutar contra ele. Confia em Cristo. Posso ouvir um amém mesmo? Resista, deixe de resistir ao medo. Fala do seu medo para Deus. Senhor, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Estou passando por essa situação, estou com medo, Senhor, mas eu quero avançar. Por exemplo, às vezes é aquele cobrador, aquela dívida, às vezes, que está te perseguindo. Você, às vezes, não tem coragem de atender o telefone dele. Liga para ele, você. Antecipa. Talvez aquela notícia que você quer passar para uma pessoa, e às vezes você está resistindo àquilo. Olha para mim aqui, ó. Não resista, vai para cima daquela situação. Liga antes. Liga e avisa, dá uma satisfação. Lá em Hebreus 10:35 fala o seguinte: não abandoneis, Hebreus 10:25, 10:35, projeta pra gente aí. Hebreus 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Ele não vai tardar na provisão que eu e você precisamos. Não vai tardar, mas você não pode faltar confiança. O que às vezes falta em mim e você é confiança. Às vezes nós não confiamos na totalidade. Abrimos mão da confiança para poder confiar, às vezes, num cartão de crédito, num parente, numa outra pessoa qualquer, num médico. Não, confia em Deus. Confia no Senhor. Confia até o final. Olha, as pessoas estão olhando para mim e para você. E nesse momento, o ímpio não é aquela pessoa que não é salva. O ímpio é a pessoa que é má, que zomba do evangelho, que zomba das coisas de Deus. Ele está de olho em mim e você. Eu quero te encorajar nesse tempo, em nome de Jesus. Você vai dar um testemunho para a glória de Deus. Olha, Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Deus é que vai te exaltar, amém? E Ele vai reconhecer que é Deus. Ele vai abrir a boca e vai ter que falar, isso aí é Deus mesmo que fez na vida desse homem. Isso é Deus. Eu lembro quando eu trabalhava ainda de funcionário, eu lembro, muito tremendo, isso. E aí, eu chegava lá, às vezes, eu trabalhava numa empresa muito grande, tinha muitas reuniões muito grandes, em grandes supermercados, grandes redes. Uma vez eu cheguei lá de cabeça raspada e de volta, estava de jejum, sabe? Cheguei lá de jejum e raspei a cabeça.
Deus falou para mim, eu fiz. Aí eu cheguei na reunião lá, rapaz, numa rede grande de supermercado, um almoço, e um tanto de diretor, eu cheguei lá e aí eu não comi nada não. E aí meu patrão olhou para mim e falou assim, você não vai comer nada não? Um tanto de comida aí desfeita. Eu falei, não, vou comer não. E ele era do candomblé. E a religião dele é o candomblé. Aí ele ficou assim, por que você não vai comer? Eu falei, não quero comer. Ele falou assim, me fala por que você não quer comer. Eu falei assim, olha, eu não estou comendo não, estou de jejum. Ele falou, ixi, trabalho espiritual. Aí, ele falou na mesa para todo mundo, ó, porque ele quis dar uma satisfação, entenda. Ele ficou numa situação apertada, porque eu era funcionário, ele era o dono. Ele falou assim, olha, ele não vai comer não, porque ele está num trabalho espiritual aí, mas é bom, porque ele vende muito esse menino. Quer dizer, na cabeça dele, na cabeça do ímpio, o ímpio atribui poder à lei. Presta atenção. E às vezes os crentes também. Às vezes você quer aproximar de Deus por meio da lei, mas eu quero declarar para você, todo o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. E esse sacrifício te trouxe acesso à prosperidade e à graça de Deus. Você pode até realmente se separar para se consagrar a algo, mas não atribua poder nisso. Você se consagra para você realmente conhecer mais e ter mais de Deus na sua vida, ter um relacionamento com o Senhor. Não por aquilo que Ele vai te dar, porque Ele já te deu todas as coisas. Ele já te deu tudo. Toda a provisão necessária Ele já te deu por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Então, querido, olha, eu quero dizer para você, não deixe o diabo te enganar, falando que você não é apto para poder receber de Deus, para poder ser abençoado, ou para poder avançar nesse medo. Não, fala para Deus, Senhor, olha, eu estou com medo mesmo, mas eu creio no Senhor, porque o Senhor é o consumador da minha fé. Tudo na minha vida começou no Senhor e vai terminar no Senhor. Eu vivo o Senhor, eu vivo para o Senhor. Então, olha, se o Senhor trouxer, amém. Se não trouxer, eu creio também que o Senhor vai trazer uma outra porta. Não deixe o medo te paralisar. Terceira, glória a Deus. Aleluia. Lá no Salmo 37 fala o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o medo. Como vou conseguir passar por isso? Não estou dando conta. Não chega ao final disso. É isso que o Senhor está falando nessa manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Quando você entregar de fato o seu caminho ao Senhor, Ele vai começar a operar em seu favor. Porque você está fazendo força ainda. E quando a gente deixar de fazer força, lá em Hebreus 11:6, fala o seguinte, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você tem buscado a Deus especificamente por esse problema? Qual que é a situação que tem te trago medo? É o seu casamento? É o seu emprego? Agora, seja verdadeiro mesmo, sem empolgação. Você tem colocado diante de Deus isso? Você tem falado com o Senhor, Senhor, olha, meu medo aqui está nessa situação. É uma enfermidade, é meu casamento, minha vida íntima, minha vida profissional. Eu me formei, não consigo desempenhar o meu papel nessa área. Não sabemos o que fazer, é o terceiro. A terceira face do medo é não saber o que fazer. Esse é o último estágio do medo. Você pode perceber que medo tem estágios. Ele começa tirando suas forças, depois vence toda a resistência e se opõe a ele. Por último, tira a orientação que a pessoa tem. O rei disse que não sabia mais o que fazer, ou seja, estava desesperado. Qual estágio você está vivendo do medo nesses dias? Uau, cavalo amarelo, né? O pastor Zemar pregou, né? Quando veio o desespero. Um dos cavalos lá de Apocalipse é o cavalo amarelo, é o desespero. Ele traz o desespero. O desespero tira o norte da casa. O desespero não deixa que a casa mais tenha paz. Se às vezes no casamento a família fica desorientada. Você não tem paz para alimentar. Tem gente que não quer nem voltar para casa. Fica trabalhando direto. Às vezes acha que vai resolver o problema rodando a noite toda. Trabalhando a noite toda para resolver o problema e não vai. Olha, a Nova Aliança fala que o seu exercício é descansar no Senhor. Amém? Olha, é uma luta tremenda descansar no Senhor.
Eu ouvi o pastor Naul falando que o nosso exercício agora é você ter paz em meio à guerra. Então, quando a pessoa te cumprimentar, como que vai, Rony? Estou em paz em meio à guerra. É uma ótima resposta. Como é que você está? Eu vou em paz em meio à guerra. Não é? Não é da nova aliança isso? Porque isso glorifica o nome do Senhor. Eu estou em paz em meio à guerra. Pode ter a guerra que for, eu estou em paz, eu creio no Senhor. Eu creio que Ele vai me sustentar, eu creio que Ele vai pagar a prestação do meu carro. Alex, mas se eu não sair para trabalhar, eu não vou ter provisão. Saia para trabalhar. Saia mesmo. Levanta, vai para o seu trabalho, mas creia que o Senhor opera em seu favor. E declara isso. Sabe por quê? As pessoas estão olhando para mim e para você. Os ímpios estão olhando para mim e para você. Vamos ver agora, o que o crentinho vai fazer? Ele fala que hora, vamos ver agora. É nessa hora que Deus vai glorificar o nome dele. É nessa hora que ele vai ver Deus movendo em seu favor. É nessa hora que ele falar assim, olha, vamos ver o que ele vai fazer. E você vai continuar fazendo a mesma coisa. Não mude a sua rotina de oração. Não deixe o medo mudar o seu senso de humor. Não deixe o medo mudar a sua maneira de posicionar com a sua esposa, com os seus filhos. Não deixe o medo fazer com que você seja uma pessoa bruta ou estúpida dentro da sua própria casa. Não coloque a perder tudo aquilo que Deus já construiu, que Deus já fez. Tem pessoas que por causa do medo esquecem tudo completamente. Quando foi casar foi um mover de Deus. Deus trouxe casa, Deus trouxe carro, Deus trouxe os móveis, Deus moveu na família, Deus moveu lá em todas as coisas que eram necessárias para o casamento. E agora você fala que tem 3 anos, tem 10 anos que você não vive nada de Deus. Você desonra a Deus falando isso, querido. Você desonra a Deus quando você fala que Deus não está fazendo nada, que sua vida está parada, porque não está. Deus tem te sustentado. Amém? Deus tem te mantido. Você não sabe a comida que você comeu, mas você sabe que você está de pé até hoje. E nem importa, porque às vezes tem pessoas que falam, olha, o que adianta eu ir no culto? Semana após semana minha vida não muda? Muda sim, querido. Você está de pé. Olhe para o seu lado. Olhe para a família. Seja verdadeiro. Olha, me responda uma coisa aqui, olha para mim. Deixa os meninos à vontade, as crianças é criança mesmo. Jesus pregava com o pessoal abrindo o teto e descendo os enfermos aqui. Então, você também pode ouvir aí com as crianças gritando, não tem problema não. Amém? Na medida do possível, o Pai vai controlando ela aí, mas vai ser uma bênção. Elas são uma bênção nas nossas vidas. Presta atenção. Quando as pessoas estão olhando para mim e para você, eles estão aguardando realmente assim uma resposta do Senhor. Tem pessoas que nunca vão ler uma Bíblia, mas vai ler você como Bíblia. E a resposta que eu e você dá na hora do medo vai determinar onde nós vamos chegar em Deus. Começa meio no fim. Este é o fim. O medo cega você. Você é o exemplo de Agar no deserto. O poço estava lá, mas ela não viu o poço. Às vezes, no meio do medo, nós não vemos o poço. A solução está bem à frente de você, mas os seus olhos estão fechados para ver devido às emoções perturbadas. O medo abala as emoções. Como vou sair desses encontros com medo? Em 2 Crônicas 20, 17, fala o seguinte: nesta batalha não tereis que pelejar. Abra sua Bíblia aí, em 2 Crônicas 20, 17. Agora nós vamos ver como que ele saiu dessa batalha, como que a saída do Senhor foi triunfal. Amém? 2 Crônicas 20, 17 fala o seguinte: nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai-vos parados. Fala comigo, ficar? Não, fala com fé. Ficar parado. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sar-lhe-ei ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que palavra poderosa para esse rei. Ele buscou o Senhor e o Senhor falou para ele, olha, fica quietinho aí, pode parar. Não mexe não, porque eu vou ao encontro dessa batalha. Essa guerra não é sua. Essa guerra é minha. Essa guerra é minha. Essa enfermidade é minha. Essa dívida é minha. Essa empresa que às vezes está quebrando, eu vou restaurar. Às vezes esse sonho que às vezes morreu dentro do seu coração de fazer uma faculdade, de ter os seus filhos no Senhor, eu vou restaurar. Fica quietinho, não mexe não. Não atrapalha não. Fica na posição, só ora e contempla. Agora eu vou te dar a chave para você sair do medo. Essa é a chave.
É a chave que Davi fez. Adorou o Senhor. A adoração te tira do medo, querido. Quando você adora o Senhor, a paz. Você lembra quando você adora o Senhor e você sente aquela presença de Deus assim tão forte, que parece assim, Ele está ali, mas parece que está ali assim, pertinho de você. Quem aqui já teve essa experiência com Deus? De adoração assim, sabe? A paz de presença de Deus. Uau! Tomai posição. Qual posição é esta? A posição de Cristo, da nova aliança. Posição da fé. Significa permanecer com alguém, Cristo. Não só desligue de Cristo. Creia apenas. Não temas. Crê somente. Fiquei parado. Fica parado na presença. Contempla a presença e fala assim, olha, é aqui. Eu vou contemplar o Senhor e vou ficar parado aqui nessa posição. Não abro mão. Ah, como é que é ficar parado, Alex? Não abro mão do meu casamento. Não vou entrar por esse caminho de divórcio. Ah, não abro mão de falar. Eu ficava falando essas coisas de derrota. Parei a partir de hoje. Olha, homens, principalmente os homens, eu falo isso, eu sou o primeiro a ouvir. Nós precisamos nos policiar, homens de Deus. Porque às vezes você, quando você está passando por um momento de crise, de medo, falta de dinheiro, dívida, você começa a falar coisas que não deveria falar. E olha, homens de Deus, olha para mim aqui, ó. Você que é homem. Você e eu, nós vamos prestar conta das nossas palavras diante de Deus. Toma cuidado. Falo isso como homem de Deus. Falo como profeta de Deus na sua vida. Eu e você vamos prestar conta das palavras que nós temos falado diante de Deus. Se você declarar maldição na sua casa, você vai prestar conta diante de Deus. De tudo isso que você tem falado. Porque você é profeta de Deus na sua casa, na sua geração. Você precisa liberar a palavra da fé na sua casa. Às vezes tem homem que chega em casa, já chega xingando, já chega brigando, acorda reclamando, dorme reclamando. Olha, querido, você vai comer daquilo que você fala. Ah, essa miséria de salário. Vai se tornar uma miséria mesmo, você não abençoa. Vai ser miséria mesmo. Ah, só coisa ruim. Pois é, só vai ficar pior. Você só fala coisa ruim. Então começa a declarar coisa de bênção. Amém? Amém, irmãos? Declara. Seu marido sai para trabalhar, irmã. Começa a profetizar na vida dele. Fala, hoje esse homem vai prosperar em nome de Jesus. Hoje esse homem, Deus vai dar direção para ele, vai dar sabedoria, vai dar destreza. Ele vai assim, prosperar. Aonde que ele chegar, a bênção de Deus é sobre ele. Começa a Olha, todas as vezes que a Fabiana ora para mim, eu vendo. Ela até cobra oração. Quando ela ora, eu vendo muito. Eu falo com ela o nome dos clientes. Eu dou para ela a relação dos clientes. Ela começa a orar, mas ela cobra a oferta, não? Tô brincando, não cobra nada não, brincadeira. Fala isso, fica até brava. Mas assim, ela ora mesmo, ela ora específico. E aí a gente começa a orar. E ela começa até a monitorar. Ela fala, como é que chama a esposa desse moço aqui? Ah, chama tal. Ela pega o nome da esposa dele, vamos orar pela esposa dele também. Eu acho que é ela que está impedindo, então vamos orar, vamos abençoar a vida dela. E nós começamos a... Irmão, é tremendo isso. Olha, o homem que tem uma mulher que ora, prospera muito mais, amém? Se você quer que seu marido prospere, ora por ele, abençoa a vida dele. Às vezes o homem também, por ignorância, por falta de sabedoria, às vezes não compartilha com a esposa a atual situação. Compartilhe com ela. Fala, olha, estou passando por isso, estou tendo essa e essa dificuldade, me ajuda em oração, vamos orar. Rapaz, o casal é edificado quando uma bênção de Deus vem na casa, amém? O casal é edificado porque vocês vão crescer em Deus juntos. Você olha assim e fala, olha o que Deus fez junto. A Bíblia fala que o reino dividido não prosperará. Estou terminando, amém, irmãos? Glória a Deus. A arma usada, está no verso 22. Tendo começado a cantar, dar louvores, a arma que Deus deu não tem nada a ver com a arma deste mundo. As armas de Deus são diferentes. O amor, o perdão, a aceitação. Use as armas da nova aliança em seus encontros com o medo. Você verá como Deus ganha as suas batalhas. Aleluia! A arma desse mundo é natural, mas a arma espiritual é a oração, é o louvor, é a adoração, é a gratidão. Uma outra coisa, uma outra arma para você vencer é a gratidão. Seja grato. Seja grato por aquilo que o Senhor já fez. A gratidão vai te tirar do medo. A recompensa, existe uma recompensa para mim e para você, amém? Existe uma recompensa. Não fique você pensando, eu não faço troca com Deus, eu não estou aqui
interessado. Não, tenha interesse sim. Porque o Senhor falou para a gente poder esperar. Existe uma recompensa para mim e para você, amém? Nós estamos numa obra de Deus. Em 1 Coríntios 11, 23 fala o seguinte. Eu até quero chamar você a ficar de pé agora nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida antes de pedir a ceia para entrar. Glória a Deus. Vamos ministrar um louvor baixinho. Talvez você tenha passado por esse tempo de medo na sua casa, na sua família, com essa economia às vezes, ou às vezes numa situação pessoal sua mesmo, no seu ministério. Talvez você tenha olhado para você, e no dia que o pastor ministrou esse louvor, essa ministração no nosso discipulado, um irmão, ele levantou e falou algo, e eu fui abençoado por aquilo. Ele falou, mas às vezes no ministério não está florescendo. Eu não sinto que Deus, eu estou passando por uma crise, por um medo no meu ministério, porque não consigo liderar, não consigo multiplicar, e às vezes aquilo tem te trago medo no seu ministério. Às vezes tem tempos que você tem vivido um tempo de medo no seu ministério, porque você acha que o favor de Deus é mais gente. Rapaz, aí o pastor Zé Mato trouxe uma palavra muito poderosa, porque, olha, o favor de Deus não está relacionado com as coisas que você vai receber. O favor de Deus também está relacionado com as coisas que você pode receber, mas ele está mais relacionado com a presença do Senhor. Então o que eu e você precisamos contemplar e sermos bons anfitriões é da presença do Senhor, na minha vida e na sua, porque ela vai lançar fora todo medo. Feche seus olhos, abaixe sua fronte. Senhor, eu quero em nome de Jesus, Pai, nesse momento, Senhor, colocar, Senhor, a vida desses irmãos diante do Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, de fato, sermos realmente libertos desse medo que nos impede de ver o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, em nome de Jesus, colocando a vida dos meus irmãos, Pai. Senhor, diante do Senhor, todo medo, Pai, toda opressão maligna, Pai, todo pensamento contrário, Pai, tudo aquilo, Senhor, que traz realmente, Senhor, realmente limitação, Pai, vai dando lugar agora a um ambiente de fé, Pai, no coração dos meus irmãos. Faz baixinho, por favor. Mais baixo, Tiago. Vai dando fé, Senhor. Vai trazendo fé ao coração dos meus irmãos. Vai trazendo paz, Senhor, no meio à guerra. Pai, vai trazendo convicção que são filhos amados. Senhor, que fazem parte de uma família. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, querido. Coloque sua mão no seu coração. Só mais alguns minutinhos. Já vamos sair. Mas eu vejo que é um tempo de libertação nessa manhã. Bem baixinho. Libertação. Libertação desse medo. Querido, todo medo vai sair agora da sua vida. Vai sair da sua casa. O medo da performance para as outras pessoas verem. Medo daquilo que as pessoas acham de você. Esse medo vai dar lugar agora a uma fé tão grande que você vai se levantar em fé e vai declarar: eu sou mais que vencedor e todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Não é esse trabalho, não é essa condição, não é essa enfermidade, não é essa situação do meu casamento que vai declarar o fim. Todas as coisas cooperam para o bem. Seja ministrado por esse cântico agora. Continue com seus olhos fechados. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você nesse momento. Feche seus olhos. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está do seu lado agora. Os elementos da ceia. A ceia. Nesse mesmo Espírito, nessa manhã. O Pai me adotou, teu amor
Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor. Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor encontrou. Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai me ama e eu sou dele para sempre, e nada vai me separar. Teu grande amor, meu Pai me ama. Teu grande amor. O Pai me ama, eu sou dele para sempre. O Pai me ama, eu sou dele para sempre. O Pai me ama sem separar do grande amor. O Pai me adotou, teu amor. Eu era órfão e hoje sou filho. Oh, xarabalababababá. Querido, olha, no dia da ceia é o dia de você renovar a sua aliança. É o dia de você realmente se renovar com o Senhor. E não há acusação que possa te impedir você de tomar essa ceia hoje em nome de Jesus. Se você é batizado numa igreja evangélica e você tem convicção do seu batismo, eu quero desafiar você a ceiar hoje. Para a glória de Deus, a sua comunhão com o Pai vai crescer e vai aumentar. Você vai se sentir mais amado e o medo vai dar lugar à fé. E aqui, hoje também é noite de cura, de restauração, cura física. Se você tem alguma enfermidade, hoje você vai ser curada em nome de Jesus. Se você está aqui, está sentindo alguma dor, nós queremos orar por você. Ou se tem alguma enfermidade que às vezes tem te assolado a sua vida, seja um problema cardíaco, um problema respiratório, qualquer coisa, o Senhor vai te curar hoje, para a glória de Deus. Nome de Jesus, numa reunião simples, mas com muita presença de Deus. Glória a Deus. Vamos fazer, faz bem baixinho, bem baixinho. Vem cá, Elaine. A Elaine tem uma palavra para poder dar aqui para a igreja. Vamos receber essa palavra. Pode subir aqui. A Elaine é uma seminarista. Deus deu ela uma palavra. E eu quero até abrir para toda a equipe. Se tem alguma equipe dos pastores, dos obreiros, dos seminaristas, que Deus te deu uma palavra para esse culto, rapaz, você vai poder ter liberdade de ministrar, porque eu creio em cada crente é um ministro. Amém? E Deus usa aquele que está disponível. Em nome de Jesus. Amém, igreja. Feche seus olhos. Deus me deu uma palavra que está ruminando já tem assim uns dias. Está lá em João 20:11, que fala o seguinte: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, em uma cabeceira aos outros pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando?
Levaram embora o meu senhor, respondeu a ela, e não sei onde puseram. Nisso ela voltou a Jesus e viu ele em pé, mas não o reconheceu. E disse ele novamente, mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, disse, o Senhor levou embora o meu senhor. Diga-me onde colocou, eu o levarei. Jesus disse, Maria. E ela ouviu, voltando para ele, e exclamou, Rabone, que significa mestre. Ai, sabe o que Deus me falou nessa palavra? Ele te chama, ele fala, Ayla, e você não atende. Ele te fala, pastor Alex, eu estou aqui, não chora, não temas. São 365 palavras, não temas. Todos os dias ele fala, por que você está chorando? Você não crê em mim? Ela não cria, sabe por quê? Ele ressuscitou. Ele está em nós, ele habita em você. E sabe o mais legal? É que Pedro, ele negou Jesus. Mas Jesus mandou chamar ele. Ele falou, Maria, chamou os discípulos e a Pedro. Ele ficou muito acusado porque ele negou Jesus. Ele se sentiu, nossa, eu abandonei o meu mestre. Mas olha o que é legal, Jesus mandou chamar ele. E ele fala isso todo dia. Sabe o que ele falou comigo? Vem, Elaine, eu estou te chamando. É eu que te sustento. Eu te sustento com a minha destra. Não temas, eu sou com você. Porque você está acusado. E é isso que ele quer com você, sabe? Ela estava chorando, desesperada. Mas ela não entendia que ele estava ali. Que ele era o ressurreto. Ele ressuscitou, ele está aqui em nós, ele habita em nós. É isso que ele quer. Tenha essa clareza. Não se sinta acusada. Deus é com você. E ele está te chamando. Eu sou com você. Eu vou te sustentar. E o melhor, ele está te chamando para fazer parte dessa obra. Porque aqui é um pequeno começo. Mas você vai fazer a diferença aqui. Lá na frente você vai lembrar, eu fiz parte dessa obra. Deus me chamou pelo meu nome. Ele falou assim, pastor Alex, você faz parte dessa obra. Não temas, não chores. Eu sou com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos consagrar os elementos da ceia? Senhor, nós queremos consagrar esses elementos. Senhor, apresentamos ao Senhor o pão. Senhor, o vinho, que representa o seu sangue. Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, ao comermos juntos, Pai, deste pão e desse sangue, termos a nossa vida renovada no Senhor nessa manhã, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pode distribuir os elementos? Continue nesse mesmo espírito, querido. Ao receber, comece a adorar o Senhor. Comece a adorar o Senhor, isso. Comece a adorar o Senhor. É Ele quem te sustenta. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem te chamou para essa obra. Foi Ele quem te chamou para essa casa, para essa família, para ser esse pai, essa mãe. O Pai me adotou, seu amor. Aleluia. Oh, você é muito amada. Você é muito amado. Hoje sou filho. O Pai me adotou. Teu amor. Eu era órfão e hoje sou filho. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar, teu grande amor.
Glória a Deus. Aleluia. Com os elementos da ceia na mão. Lá em 1 Coríntios 11, 23, fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Olha, querido, o pão é parte do corpo de Cristo. Todas as vezes que você fazer isso, você vai lembrar do Senhor. No versículo 25 fala o seguinte: porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Isto fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. E todas as vezes que beberdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Fazei em memória de mim. Lembra que ninguém é digno, mas podemos ministrar a ceia olhando para o nosso pecado, mas sim olhando para Cristo, porque nós não somos dignos, mas Ele foi digno por mim e por você. Nós nunca vamos ter condição de participarmos da mesa do Senhor, mas Ele nos deu condição. Eu quero que você olhe para esse pão, e olha, esse pão aqui, ele tipifica o corpo de Cristo. Você vai comer do Senhor mesmo, literalmente. Quando você ceia, você tem comunhão com o Pai. E essa comunhão te traz pureza, purifica a sua vida, a minha vida. Não é algo literal, é algo real. É algo real. E todas as vezes que beber do sangue, o sangue é vida. O sangue é vida. Você não come sangue, porque o sangue é vida dos animais. Na lei falava que o homem não poderia comer sangue, mas Jesus falou: esse é o meu sangue. Toda vez que você beber o cálice, você está bebendo de Cristo. E isso que seja um memorial na minha vida e na sua. Você está na liberdade, e após nós fazermos isso, o culto já estamos encerrado. Mas se você quiser tomar a ceia com o irmão da sua célula, com o seu esposo, com o seu amigo, com a sua mãe, com o seu pai, você está liberado. Procura um irmão, não ceie sozinho. Ceie com ele. Libera uma palavra de Deus na vida dele agora. Fala: olha, que você seja livre de todo medo, de toda acusação. Que você seja ministrado pelo Espírito Santo agora. Que você tenha sua aliança renovada com o Senhor, em nome de Jesus. Oh, vocês, os pastores que estão aqui na frente, vamos ministrar a ceia aqui uns com os outros. Você que está próximo ao seu pastor, procure o seu pastor. Você que está com o seu amigo ministerial, vamos ceiar uns com os outros aqui em nome de Jesus. Orabalabalabacotorobalababababás.